para nós. Ah, vocês viram o fórum? Vocês já responderam? Tá bem aqui, ó, no início da matéria. Ah, vocês estão vendo minha tela? Não, né? Deixa eu colocar. Professor. Oi, Lu. Lá no fórum você não colocou horário não, né? Só o dia. Não, eu coloquei matutino e coloquei matutino e vespertino, né? Aí eu quero ver aqui, ó. Aula do laboratório. Entra, aqui tá o horário, ó. Ah, tá. 18. Você nem entrou, né, cabeçuda? Não, porque eu vi agora. Eu já vim para aula. 18h40 às 20h30, 20h30 às 22h, não posso, não estou em Goiás. Certo. Aí tem mais um, peraí. Se a internet ajudar. Aí tem o da Fazenda Escola, que eu coloquei sábado de manhã, sábado à tarde, ou que não pode, né? Que eu preciso ver quantos alunos podem, quantos não podem, para eu verificar como que a gente vai poder fazer. Tentem responder lá para mim até amanhã, é só marcar no xizinho, tá? Na bolinha, não sei se é bolinha ou se é X. Marquem para mim, porque aí dá para a gente já organizar a aula, que eu coloquei uma para dia prevista, né? Oi, gente, o trem saiu do lugar. Peraí. Eu coloquei uma para dia 10 de novembro, que seria quinta da semana, quarta da outra semana, né? Que seria a nossa prática. E dia 24 do 11, porque já seria... Dia 10 é terça, professora. Dia 10 é terça. Então... porque na quarta o laboratório não tá vazio. Aí tem como fazer só na terça, que é no dia da nossa teoria. E aí a prática a gente faz... Na verdade, não tem prática, né? Mas seria no dia da terça. E a aula da Fazenda Escola é dia 28 de novembro, que seria no sábado. Aí já vai ter passado a prova, possivelmente. E aí fica mais fácil para vocês poderem ir, porque já vai ter passado aquela muvuca. Eu quero que vocês vão para ensinamento, não para cobrança de trabalho, de relatório, de nada. Eu quero que vocês vão para a gente ter aquele aulão mesmo sobre cerrado, sobre os tipos das plantas, para a gente fazer o reconhecimento dos tipos de folha, tipo de caule, a gente fazer aquela aula mesmo. Vocês não estarão sendo avaliados. Isso é uma parte muito importante. Eu queria que vocês tivessem em mente. Normalmente, quando a gente é aluno, a gente só faz as coisas que valem nota, né? A gente tem uma visão ainda que ainda não é da vida profissional, né? A visão que a gente tem é assim: se valer nota, eu faço. Se for só por fazer, eu não quero, não. E aí as pessoas não participam, e na verdade, o primeiro estágio que você vai, você tem que mexer com aquelas plantas. O primeiro estágio que você vai, você passa vergonha. Por quê? Porque você perdeu aquela aula que não valia nota, mas valia conhecimento, né? E eu sei que tem muita gente que está morando longe, a gente vê se grava e tal, mas seria interessante ir lá, né? Aí eu tenho que tentar ver quantas pessoas, se eu divido em 2 turmas e tal. Combinado? Marquem lá que a gente conversa. Bora começar? Bora. Gente, é muita coisa a aula de hoje, ok? Parem, fala para mim se você não estiver entendendo, porque às vezes eu estou falando e eu acho que vocês estão entendendo e eu estou indo para frente. Então, pergunta, conversa, ok? A gente vai começar pelo solo, tá? A parte principal que a gente vê que tem a ligação com o solo de uma planta, vocês estão tendo aula de solos com o Vinícius ou não? Alguém conversa comigo?
Vocês já estão tendo aula de solo? Não, Já teve. eu não. Tá, um período já teve, e os outros não, né? Então, olha só. Nós temos as zonas que a gente fala que são os horizontes do solo. Então, a parte mais de cima do solo a gente chama de horizonte zero ou horizonte O, que é a parte onde a gente pisa, é a parte onde a gente verifica as raízes das plantas. Abaixo dele, a gente vai ter o horizonte A, B, C, D e aí vai, né? Cada horizonte na microbiologia, a gente verifica que quanto mais profundo, menor é a quantidade de micro-organismos. Quanto mais superior, maior é a quantidade de micro-organismos no solo. Por que isso? Pela quantidade de raízes que você vai encontrar naquela planta. Então, se eu tenho muitas raízes, se eu tenho muitas plantas naquele local do solo, naquele horizonte do solo, significa que o solo fica mais rico. Por quê? Eu vou ter mais nutrientes, eu vou ter micro-organismos trabalhando ali junto com aquelas plantas, eu vou ter um percentual de água que vai estar passando da planta para o solo, do solo para a planta, né? Então, a gente vai olhar agora sobre a morfologia da raiz. Aqui é importante, principalmente para vocês que depois vão plantar e tal, né? Tem gente que pega uma raiz desse jeito aqui, fala assim, nossa, olha essas coisinhas da raiz aqui, que feio. Aí começa a quebrar aqui, ó. Quebra a raiz secundária. Tem gente que retira determinada planta e começa a arrancar aqui a zona pilífera, né? Sendo que esses são os pelos absorventes, é ele que faz com que a água absorva, com que absorva o xilema, os sais minerais. Então, assim, você, como agrônomo, você tem que ter a noção, quando você olhar uma raiz, que nessa raiz você vai ter algumas estruturas. Você vai ter a parte principal dela, que é a mais profunda, chamada de coifa. Você vai ter uma área intermediária, que ela tem vários pelos, tá, sobrando, que faz com que a planta, além de fazer com que ela grude mais no solo, ela vai ajudar a ter essa absorção da água e dos sais minerais. As raízes secundárias que ajudam a planta a fixar melhor no solo, porque a principal função da raiz, em princípio, seria fixar o solo, a planta. Só que tem uma coisa, além de fixar no solo, e se aquela planta não absorvesse água? E se ela não absorvesse minerais? Então, eu posso falar que as principais funções da minha raiz vai ser fixação no solo e o segundo, a absorção de nutrientes. Então, ele vai estar absorvendo a água, sais minerais, principalmente, né? Mas aí vai ter os hormônios do floema. Vocês lembram o que é xilema e floema? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Lembro não, professor. Xilema é o vasinho que sai na planta, da raiz, até lá no caule ou na flor, na folha, em que leva sais minerais e água. E floema é aquele vasinho condutor que leva sais minerais e açúcar. Ops, sais minerais não. Hormônios e açúcares. Então, tudo que leva água e sais minerais são os vasos do xilema. Tudo que leva hormônio e açúcar são os vasos do floema. Beleza até aí? Vamos lembrar que xilema e floema são os vasos condutores, como se fossem nossas veias. Nas briófitas não tinha, por isso que ela não cresce. Mas nas outras plantas maiores a gente já vai ter. Então, nesse caso, a gente vai começar aqui da parte de baixo para vocês entenderem. A coifa, ela tem uma proteção mais dura aqui, ó. Opa, passei. Espera.
ela tem uma proteção aqui bem dura, e essa proteção ajuda nessa fixação do solo para que a planta sempre cresça, porque a função da planta é crescer verticalmente profundo. É aquela aula que eu falei para vocês, foi nossa primeira ou segunda aula, que eu perguntei assim, gente, vocês já viram falar que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo? Né? Por que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo? Porque normalmente as plantas do cerrado, elas são bem maiores, a estrutura que eu estou vendo por fora é muito menor do que a estrutura que eu estou vendo por dentro. Então, assim, normalmente as raízes das plantas do cerrado, elas são bem maiores do que o arbusto que eu estou vendo em cima. Então, em vários concursos, eles perguntam por que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo? Então, porque as raízes, né, elas são bem maiores do que normalmente a planta que eu estou vendo na área de cima, na área aérea dela. E aí a gente vai ter, então, essa coifa como a parte mais profunda, a parte mais adentro que vai estar ali no solo. Num segundo momento, aqui para cima, a gente vai encontrar aqui a zona lisa. Ela é chamada de zona lisa porque é ela que alonga a planta, é o local que ela vai crescer. Então, é aquele local que não tem aqueles pelos, é o local que vai ajudar a raiz a impulsionar para baixo, e é o local que impulsiona a raiz a subir e crescer o caule. Então, a zona lisa, pergunta de prova, hein? É a principal função dela, é o crescimento da raiz. Aí, nessa zona lisa, acima dela a gente encontra a zona pilífera, que é os pelos, né? A principal função dos pelos são absorver, então, a água e sais minerais. Então, absorve o xilema. Ele absorve e, além disso, ele vai estar ligado aí ao solo em vários locais. Acima dele, no local onde encontra com o caule, né? A gente vai encontrar aí a zona tuberosa ou suberosa. O que ela tem? Ramificações da raiz para ajudar com que essa planta fique mais fixa no solo. Então, é muito comum quando você chega no tronco de uma árvore, você vê que a raiz está assim, ó, fixa, ela tem umas raízes secundárias que seguram ela assim no chão. Ela não é só essa ponta, ela tem essas raízes secundárias que às vezes elas são bem grandes, né? A gente pode, várias vezes a gente senta no meio delas com aquele caule, né, estipe. Então, essas raízes secundárias, elas vão estar auxiliando. Nossa, mas o povo está demorando demais para entrar, está atrapalhando, né? E aí, a gente vai observar, então, cada uma dessas zonas. E essa zona aqui da coifa, uma parte importante para a gente falar, ela está sofrendo mitose o tempo inteiro. Para quem já teve biologia celular, lembra que mitose é o processo de divisão celular para formar uma nova célula. Então, para a raiz crescer, essa zona aqui, ela cresce o tempo inteiro, ela multiplica o tempo inteiro. Então, ele está em constante crescimento aqui. Deu para entender agora? Todo mundo? Aí, essa parte aqui, ó, de cima, essa última aqui, é chamada de colo da raiz. O que é o colo? É a transição da raiz para o caule. É aquele local que você olha e não sabe o que é caule e o que é raiz. Na primeira aula, a gente falou sobre algumas raízes que vocês não conheciam como raiz, alguns vegetais. Então, eu perguntei para vocês, por que quando você vai para uma academia, pergunta que eu fiz no primeiro dia de aula, né? Perguntei assim, por que quando você vai para uma academia, o seu instrutor te passa uma dieta com batata doce e não te passa uma dieta com batata inglesa, que é a amarelinha que a gente gosta de fritar? Por quê?
O que vocês lembram? Batata doce tem mais nutrientes devido a ela ser uma raiz, né? Isso, Lu. Aprendeu certinho. A batata doce é uma raiz. A batata inglesa é um caule subterrâneo. Então, toda raiz, ela tem maior acúmulo de nutrição, que a gente chama mais minerais. Então, a gente vai encontrar na batata doce muitos minerais. E já no caule subterrâneo, como é um caule, a maior quantidade de nutrientes que ele absorve é carboidratos. Então, vai ter muita quantidade de açúcar, por isso que ela engordaria, e a outra teria muito mais nutrientes, seria muito mais saudável aí do que, né, um outro alimento. Aí, a gente falou disso no primeiro dia, sobre esses tipos de alimento, o exemplo aqui, né? Deixa eu ver que ele não foi. Aí. Um exemplo é a raiz tuberosa, que a gente vai observar em vários tuberosos, como a cenoura, que você tira ela ali de dentro da terra, né? A beterraba e a batata doce. Todos eles são reservas nutritivas, com muito amido, mas, em compensação, a quantidade de nutrientes, de fibras, né, vão ser aqui gigantes. Então, toda vez que vocês escutarem o nome tuberosa, significa que é uma raiz com armazenamento aí de nutrientes. Vocês vão lembrar aí da cenoura, da beterraba, da batata, da mandioca, ok? Sempre vocês vão estar lembrando dessas raízes aí como essa principal parte de nutrição. Mudamos da raiz tuberosa. Gente, presta muita atenção. Na prova eu pergunto sobre todas essas raízes. Então, aprendam. Primeiro tipo de raiz, raiz tuberosa, que é a minha cenoura e minha batata doce. Armazena amido e ela serve muito para alimentação. Segundo tipo de raiz que a gente chama é a raiz respiratória. Em vários concursos, vocês vão ver lá falar assim, porque no manguezal existem várias raízes pneumatófotas. O que significa isso? Pneumo não é de respirar? A raiz, ela sai do solo para poder respirar. Então, é muito comum em locais onde são alagados, onde tem a lama, onde a raiz, ela precisa de nutriente, ela precisa de nitrogênio. Então, ela vai para dentro do solo, sai lá de dentro e fica com as pontinhas. Então, a área do mar, terreno alagado, insalubre, né? É muito rico essas raízes pneumatófitas ou respiratórias, porque ela serve também de casa para vários moluscos, né? Para vários peixes, para vários animaizinhos aí dessa microbiota que vive aqui. Então, são chamados de raízes pneumatófitas. Até agora, vocês anotaram aí quais? Vamos ver se vocês lembram. Qual que eu falei? Bora? A tuberosa e as respiratórias. Terceira, raiz sugadora. A raiz sugadora, ela é aquela erva de passarinho. Todo mundo aí já deve ter visto um cipó-chumbo ou uma erva de passarinho. Ela não é legal. O que ela faz? Ela é um parasita. Então, é essa raizinha aqui, ó, que eu tô mostrando na setinha. Ela é uma raiz que ela vai penetrar no vaso condutor da planta que ela tá. Então, aqui, ó, nossa, que legal, ficou de outra cor, vocês viram? O que será que eu fiz? Ô, gente, ficou vermelhinho, agora eu nunca mais vou dar conta de fazer isso. Ah, não. Nem sei o que eu fiz, mas a bolotinha tinha ficado vermelhinha, igual a lanterna. Mas, ó, tá vendo aqui essa raiz? Essa raiz aqui, ela é chamada de sugadora, porque a planta, a raiz, vai entrar aqui no caule da planta que ela tá parasitando. Aqui ela entrando, ó, onde a setinha tá. Aí ela vai entrar no floema.
e começa a sugar todo o açúcar e todos os hormônios que a planta pode crescer. Aí a planta começa a secar. E ela vai secando até matar aquela árvore ou aquela planta que ele está parasitando, né? Vamos só lembrar. Existe inquilinismo, existe parasitismo. Vocês sabem a diferença dos dois? Para a galera aí? Alguém lembra? Parasitismo eu lembro. Fala aí, Lu. Quando um precisa destruir o outro para sobreviver. Aliás, maltratar o outro para poder sobreviver. Ele é um parasita, né? O parasita é onde um sai prejudicado e o outro sai, né? Sempre favorecido. Oi, Tá certo. Quando um beneficia o outro. Tipo, quando um pássaro fica nas costas do animal comendo carrapato, cada um beneficia do outro. Ou eu tô Esse confundindo? não. Tá confundindo. Confundindo. Esse aí que o passarinho come e tal, ele é chamado de comensalismo, que ou cooperação, é quando um coopera com o outro. O pássaro alimenta, fica cheio e ao mesmo tempo ele tira o parasita, que é o carrapato, do boi. Então ele está ajudando. É o passarinho palito que tira a carne de dentro da boca do jacaré, ajuda o jacaré e come. Então é chamado de cooperação, né? Ou comensalismo. Agora, comensalismo também é aquele peixinho rêmulo que fica atrás do tubarão. Ele não faz mal para o tubarão e come os restos de tudo que o tubarão come. Agora, o parasitismo, ele é diferente. Um vai sair sempre prejudicado. O outro vai sair sempre beneficiado. Diferente lá do passarinho com o boi. Porque os dois estão se beneficiando lá. Nessa é desarmônica. Por que é desarmônica? Pensa bem. A lombriga dentro do seu estômago, dentro do seu intestino. Ela se alimenta e faz mal para a sua saúde, chamada de parasita, certo? No caso dessa planta que a gente mostrou agora, da erva de passarinho, ela está em cima da planta, está morando lá, suga toda a alimentação da planta que ela está morando, ela ganha tudo de uma e prejudica a outra. Entendeu o que é parasitismo? Sim. Agora, olha só, existe o inquilinismo. O que é o inquilinismo? Vocês já viram as orquídeas na floresta? Sim, professora. Você está andando lá, você vê orquídeas lá no alto da árvore, você fala, nossa, que orquídea mais linda. E ela tá todas com as raízes delas, né? Aéreas e tal. Aí você fala assim, nossa, aquela orquídea tá matando a planta. Vocês sabiam que não? Que a orquídea, ela é uma inquilina. Ela fica lá, ela não se alimenta do que a planta que ela tá morando se alimenta, sem contar que ela ajuda a levar alguns nutrientes para a planta que ela tá. Tipo, ela paga o aluguel. Então, ela é uma inquilina. Aí você fala assim, mas professora, como que a orquídea consegue sobreviver lá em cima daquela árvore se não está tendo água, se não está tendo outras coisas? Como que, se ela não está sugando a planta dela, como que então ela vive? Quem sabe me explicar o caso da orquídea? Como que a orquídea vive sem água lá em cima e sem sugar? Do ar. Isso, Gabriel. A orquídea ela é uma planta aérea. Ela absorve o oxigênio e absorve água pelo ar. Por isso, não se pode aguar a orquídea todo dia, senão ela vai morrer. A orquídea ela não precisaria de ser aguada. Como a gente vive no cerrado, e aqui nós só temos estação chuvosa e estação seca, então certo é você aguar a orquídea de 7 em 7 dias a 10 em 10 dias. Se você coloca água nela, vai apodrecer a raiz dela, porque a orquídea tira a água dela pelo ar.
Vocês sabiam disso, galera aí do primeiro período, segundo? Fala para mim no chat, sim ou não? Tô sabendo agora, professor. Tô falando. Então, ó, pra vocês entenderem aí quando o povo fala assim, eu tava criando uma orquídea, ela morreu. Porque eu fiquei 3 dias sem colocar água. Não, ela morreu porque você colocou, né? Então, por ser no cerrado, a gente agou orquídea, normalmente de 7 em 7 dias e com água gelada, tá? Você pega a garrafinha de água da geladeira e coloca. Por quê? Porque se a água for quente, ela não absorve a quantidade de oxigenação como se ela tivesse no aéreo. Então, para ela, a melhor forma dela sobreviver é a aguinha geladinha de 7 em 7 dias, bonitinha na sombra. Você também não vai ver normalmente a orquídea no solzão, né? Ela vai estar sempre ali numa área com árvores ou galhos e etc. Certo? Dúvida da orquídea? Então, isso era só porque eu estava explicando para vocês que existem relações harmônicas e desarmônicas. Eu não sei quem vai dar ecologia para vocês, antigamente era eu, agora é a Ronice, mas se for eu, a gente vai estudar muito isso sobre harmônico e desarmônico, né? Eu, como bióloga, essa área é mais minha área do que a área da semente e tal. Então, a gente vai ver essa parte de harmônicas e desarmônicas. Harmônicas é quando os dois podem se beneficiar, e desarmônica é quando um sai prejudicado, como parasitismo, como a competição, como predatismo, que um sai comido, né? Então, a gente tem aí as desarmônicas, um monte delas. Voltando, então, nós vamos ter o parasitismo na raiz, chamada de sugadora, ou chamado de astório. Existem umas plantas que têm eles também, como se fossem umas hastes, parecendo aquele da bucha do chuchu, né? Mas, na verdade, aquele lá é gavinha. Essa aqui, ela entra no caule, ó. Vendo que ela entrou e começa a sugar, e vocês estão vendo que o caule aqui já tá cinza, ó. E aqui ela tá verdinha. Tá roubando tudo que tem. Então, as sugadoras são as raízes desses vegetais parasitas que vão penetrar aí para retirar a seiva. Olha aqui a foto, tanto que é interessante, ó. Ela entra aqui dentro do caule. Oh, gente. Tô apanhando o negócio. Ela entra aqui e abre um monte aqui, ó, de zona pilífera e começa a sugar tudo. Então, ela é responsável por essa fixação na planta e absorver o que a planta que ela está morando tem. Então, já expliquei 3 tipos de raízes para vocês. Essa aqui, gente, é um show. É um show essa raiz. Chama raiz tabular. A gente chama de tabula. Lá na Amazônia, gente, é uma loucura. Você tá andando assim, ó, aí vem uma árvore dessa, onde as raízes dão o tamanho da minha cozinha aqui. E aí, normalmente, quando a gente não tem lugar para ir, que tem que dormir lá, né? Possivelmente a gente não pode dormir em alguns locais, porque, assim, tem onça, né? Tem muita... vamos dar um exemplo que a gente tem que chegar em tal ponto para dormir, né? E aí acontece que a gente atrasou por alguma coisa e o ponto está muito longe, a gente tem que parar. Normalmente se procura essa raiz aqui para poder dormir aqui, ó. Então, coloca o colchonete das pessoas aqui para ficar protegidos aqui, ó. Isso aqui é uma das maiores proteções, tanto para onça e etc, né? Não protege tanto, porque se a onça pular, ela vai te pegar do mesmo jeito, mas ela faz uma proteção, principalmente aqui para rastejantes. Então, essa raiz é top. E o interessante dela é que ela é superficial ao solo. Aí você fala assim, nossa, professora, mas essa árvore é grande demais. Aqui não é só uma árvore, normalmente tem várias juntas. Essa raiz tabular, ela é superficial ao solo. Ela
cresce primeiro no solo, em cima dele, que a gente chama de subsolo, para depois descer. Então, ela vai ter uma função de aumentar a estabilidade da planta. Então, vocês estão vendo que a planta está bem larga, ela está bem para os lados? Se ela está bem para os lados, significa que ela vai estar mais estável. Principal função dela, respirar. Ela respira e ajuda com que a planta não morra. Vocês já tinham visto uma dessa? Só em filme. Só em foto? Para quem aí é do Pará, é muito comum, se você estiver andando lá na área da Amazônia Legal, né? Vocês vão ver ela dessa forma. Voltando aqui, então, a gente vai ter essas raízes bem grandes para aumentar essa superfície respiratória. Aí nós chegamos aqui, aí você fala assim, nossa, professora, essa aqui está parecendo a respiratória. Presta atenção na diferença. Essas aqui a gente chama de raiz de escora. Não sei se vocês já viram falar. É muito comum em ribeirinhas. São aquelas raízes que ficam em áreas alagadas, mas não as lamas. Essa aqui a gente observa muito no Pantanal e na Amazônia. Aqui na área do Alto Araguaia, né? Tocantins e tal, tem muita área de alagado assim, ó. Que quando o rio sobe, ele tampa. Quando está na época da seca, você chega lá, você não chega na margem do rio, porque essas raízes estão todas de fora, né? Olha a diferença, eu quero que vocês olhem a diferença da raiz de escora, que é chamada de adventícia, e eu quero que vocês olhem a diferença da raiz respiratória. Ó, peraí. Olha a respiratória, ela tá num terreno alagado, pobre em nutriente, porque tá na lama, ó. Então, ela só sai a pontinha, vocês estão vendo? Ela vai sair, assim, um monte de pontinha para tentar respirar. Agora, a raiz adventícia ou a escora, ela é assim, ó, ela vai abrir como se fosse um 3, ó. Ela vai abrir um tripé. Vocês estão vendo? Ela vai abrir a estrutura, em vez de sair só uma para respirar, na verdade, ela desce um caule único e ela faz isso aqui, ó. Abre. Como se a planta tivesse uma escora, um suporte. Sabe o suporte que você coloca uma câmera para filmar? É como se fosse isso. Então, ela vai sair de um caule a função de aumentar a sustentação do vegetal. Por quê? Muitas plantas dessas, elas ficam próximas ao mar. E aí, todos os dias tem a maré cheia e a maré baixa, 2 vezes ao dia até. Então, todos os dias sobe, todos os dias desce. Se ela for fraca, o que pode acontecer? A planta quebra. Ah, professora, mas não apodrece, não? Não, porque ela tem um suber que protege ela nas extremidades. Então, sempre vai estar aí nesses locais. Uma outra coisa que a gente sabe é que essa raiz aqui, ela é comum na cana-de-açúcar, tá? E no milho. A gente observa dessa forma, ela abre desse jeito, na hora que você puxa lá o milho, que vocês estão cansados de ver aí, ele tem essa raiz chamada aqui de adventícia ou raiz chamada de escora. Diga. Essa aí é a mesma que dá nos mangos? Ou é aquela outra? Tem as duas, né? Agora, o manguezal mais próximo da água é essa aqui, que é a raiz de escora. Presta atenção, Lu, não é o local, não. É o formato. Aquela que entrou e saiu só uma raiz é chamada de respiratória. Aquela que fez uma escora, um suporte, ela faz o tripézinho assim, ó, é chamada de escora ou adventícia. Você vai olhar isso, tá? Ó, respiratória para cima, escora para baixo. O Everton perguntou: seria possível utilizar o gene da orquídea para outra cultura? Já tem, o Everton, só que normalmente existem outras plantas que não são a orquídea, não precisa ser necessariamente ela, porque a orquídea ela tem reprodução uma vez ao ano, tem orquídea que é de 8 em 8 anos, então tem outras plantas que vão
vão ser melhores para fazer a transgenia. Para ela ter a capacidade de absorver a água do ar, existe no... Não, existe, a gente não chegou nelas não, mas chama raiz aérea. A gente vai chegar nela agorinha. Voltando. Ora. Chegamos. Raiz aérea. São essas aqui, ó. São todas as raizinhas dela. Então, ela vai ocorrer principalmente aí nessas plantas epífitas, porque ela sempre vai estar grudada em alguma estrutura, por isso que tem o xaxim, né? Tem os caules das plantas ou os galhos, mas ela não parasita a outra. Então, esse revestimento que ela tem aqui é chamado de velame, ou a gente chama de véu, porque ela tampa um caule, ela joga como se fosse um véu. E aí ele vai ter a capacidade aqui, ó, de absorver a umidade do ar. Então, ela absorve pelo ar as gotículas de água, né? Depois você pesquisa aí, chama sumaré. Vocês já viram? Deixa eu mostrar para vocês aqui a outra. É muito comum. Vocês estão entendendo minha voz fanha? Eita, sumaré. Planta. Aqui. Olha o tanto que ela é bonitinha. Ela nasce na rocha. Aí a pessoa olha de lá e fala assim, nossa, essa planta aqui saiu extremamente da rocha. Existe, né? Existe plantas que é chamada de vegetação rupestre, que sai da rocha. Mas essa aqui, ó, ela é da família da orquídea em si, chama sumaré, onde ela normalmente sai numa proporção da rocha. Deixa eu achar uma aqui mais bonitinha. Aqui, ó. Vocês devem ter visto e achado que era orquídea. Ela dá como se fosse essas bananinhas aqui, né? Ela sai um cacho de bananinhas com as folhas dela aqui separadas, tudo de um ponto único, né? Vocês já tinham visto a sumaré? Sim ou não? Ela Sim. também não precisa de jogar água, não precisa dessas coisas, né? Ela já vai direto, né? Ela não precisa. Aí, vamos continuar. Mudamos. Quem lembra o nome dos tipos de raízes? Escreve para mim aí no chat. Bora ver como é que tá a memória. Bora escrevendo. Cada um coloca uma. Ou coloca tudo. Como é que tá a memória de vocês? Uts, larga de ser mala. Vamos lembrar, né? Respiratória é aquela que sai da lama, com lugar de pouco nitrogênio. O Gabriel colocou a pivotante aqui, aquela grandona. A sugadora, o astódito. Tabular, a grandona, que você pode deitar lá no meio dela. Vocês vão lembrar da Amazônia, que eu falei. Raiz respiratória, tuberosa, que é quem? É a da cenoura, é a da... Não esqueçam, tem gente que esquece essa porque esquece que ela é uma raiz, né? Da cenoura, da batata doce. Tá faltando uma. Você tá copiando de onde, hein, Everton? Porque eu não falei da figueira estranguladora e um cipreste ainda. Eu não falei de raiz ramificada, eu não falei de raiz axial. De onde você copiou isso, Everton?
Vocês seguem o que eu estou explicando, senão vocês ficam doidos. Deve ter sido o senhor Google, professora. Mas segue aqui, tá? Porque, assim, a mesma raiz tem 5, 6 tipos de nome. E eu não ensinei essas aí para vocês, eu não falei de axial, eu não falei disso, não adianta, não. Senão vocês ficam tudo doidos. Professora, A do suporte do tripézinho, assim, ó. Ficou faltando, que é aquela... Falou todos os tipos, não, Everton. Essa aqui, ó. A gente chama ela de suporte, ou escora, ou adventício. Ok? Que é para quem havia esquecido aí. Alguém ia falar alguma coisa? Bora lá, vamos seguir. Mudamos, agora entramos em caule. Professora, só para deixar claro aqui, uma correção, tem dois tipos de Everton na sala, viu? O Everton e o Everton. Sim, Não confundir. não o Everton. Everton do quarto e o outro que eu chamava de Veverton. Que é o Everton. Bora lá. Beleza. Caule. Agora a gente mudou. Lembra que a função da raiz era fixação no solo e a absorção dos nutrientes do solo. Agora mudou o esquema. Qual é a função do meu caule? Ele vai ser a ligação entre a raiz e as folhas, porque pensa bem, ó, ele está aqui na raiz e vai até as folhas. Ele é a ligação dos dois, mas lembra que dentro do caule eu tenho o xilema e o floema, que vocês aprenderam lá nas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que elas só podem ser fanerógamas, que elas só são gimnospermas e angiospermas, porque tem xilema que passa aqui do caule até as folhas, por isso que ela consegue crescer. Então, nós vamos ter aqui essa função de ligação entre as folhas e a raiz, de apresentar os vasos condutores, de levar o xilema e o floema, que são esses vasos condutores, até as folhas, mas ela tem função também de sustentar essas folhas, sustentar os frutos. Se o caule for muito fraco, ele quebra. Então, uma das funções seria isso. Em alguns casos, a gente vai encontrar, a gente vai saber que o caule faz fotossíntese. Em alguns casos, lembra que a função da fotossíntese é da folha, tá? Mas o caule, ele pode armazenar substâncias, nutrientes, igual o caule do látex, gente, me ajuda? Seringueira. Obrigada. Da seringueira, por exemplo, ele é um armazenador de nutrientes. Agora, a fotossíntese normalmente é feita somente na folha, mas tem caule que faz também, é mais exceção. Eles podem apresentar gemas e botões, a gente vai olhar, tá? Esse caule aqui, ele é todo diferentão. É só para a gente lembrar, existem dois tipos principais de gemas, de caules. Um é chamado de gema apical, que é aquele que sobe, ó, é o caule que vai lá no alto, e a gema lateral, que são aqueles caules, aqueles galhos que fazem isso aqui, ó, para os lados. Vocês lembram daquela aula que a gente falou sobre como fazer a cerca na minha casa? Vocês lembram disso? Sim. Que eu perguntei, eu quero fazer uma cerca em largura, eu quero fazer um muro de cerca viva na minha casa. Onde eu tenho que podar? Em cima. Na gema apical. Se eu corto o ápice, o hormônio da auxina vai vir para as laterais, vai fazer crescer na lateral. Se eu tenho um pinheiro e eu quero que meu pinheiro cresça em altura, eu vou cortar as minhas gemas laterais para que a apical cresça. Então, por isso, em vários locais tem que fazer a poda para que os galhos não peguem aqui, que cresça a árvore somente para cima.
Se eu venho, acontece muito aqui em Anápolis, que eu fico encabulada com o povo que vai para as ruas para cortar as árvores. A árvore já está num problemão, enrolando nos fios, né, os galhos assim. Aí eles vêm e cortam aqui, ó, o ápice, faz a em volta do fio. Aí o que acontece? Cortou o ápice, quer dizer que vai crescer na lateral. Aí os galhos da lateral crescem nos fios. Né? Até para isso eles tinham que ter o conhecimento para fazer a poda. Então, vamos iniciar. Primeiro tipo de caule. Esse aqui é chamado de caule aéreo. Né? A gente vai ver lá na fazenda de escola alguns. É muito comum nas gimnospermas, né? No pinheiro, no eucalipto, né? Nessas árvores maiores, nas angiospermas também, porque ele vai ser bem desenvolvido, alto. Normalmente ele é ereto, né? Ele é mais reto. E ele vai ter ramos, ó. Ele tem vários tipos de ramo. Esse aqui é o tronco. Caule aéreo, tronco normal. Tem gente que fala assim, encosta no tronco daquela árvore. Nem todas as árvores é tronco. Isso aqui é um tronco, ó. Vocês sabiam disso? Isso aqui é um caule do tipo tronco, que é um caule aéreo. Vamos ver o próximo. Esse caule aqui é tão bonitinho, é da erva de Santa Bárbara, da erva de Santa Maria, é do funcho, né? Que ele é chamado de haste. É aquele que você pisa, você acha que a planta quebrou e na mesma hora ela volta, né? Ele é muito mole. Normalmente ele é verdinho, é muito usado em hortaliça, né? É flexível, muito delicadinho, é observado muito em temperos, né? E a gente observa aí que ele é delicado, mas normalmente ele é um pouquinho resistente, porque quando você pisa nele, ele ainda consegue voltar. Se fosse mais rígido, ele não conseguiria. Então, a gente já falou do tronco, é um caule aéreo. A gente falou da haste, que é um caule aéreo também. Lembra que a gente está falando dos aéreos, tá? Então, primeiro tronco, segundo haste. Terceiro aéreo, a gente vai ter aqui, ó, o estipe. Estipe, vocês vão lembrar sempre do coqueiro, do buriti do cerrado, né, do murici, do palmito, do açaí. Todos esses que você observa que ele sobe, um caule cilíndrico, ele sobe, 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 sem galhos, e quando ele chega no ápice, as folhas emergem de um local na extremidade. Vocês estão vendo, ó? Ele sobe, 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 lisinho, chegou aqui na extremidade, ele libera, né, as folhas emergindo bem da extremidade do ápice. Então, esse aqui é chamado de caule estipe. Então, toda vez que vocês... Oi? O murici não é assim, não, é? Não, buriti. Ah, tá. Não, eu tô fanha, minha filha. Nem te conto. É o buriti. Toda vez que vocês pensarem nesses de coqueiro, tá? Que do palmital, do açaí, vocês vão lembrar dele lá em cima, os coquinhos e tal, você vai ver que o ramo sai só da área apical, ok? Mais um de tronco que eu adoro. Essa aqui agora a gente vai desmistificar uma coisa que vocês aprenderam na vida inteira errada. Quando você vai pedir uma cana para um colega seu que está chupando, você pede o que para ele? Um gomo. Um gomo. Um gomo. Me dá um gomo dessa cana. Não é gomo, é como. É isso aqui, ó. Como. O nome desse caule aqui, ó. Cada estruturazinha dessa aqui, ó. Esse caule aqui, que a gente observa muito no bambu, né? Na vara de pescar. Naquelas varas antigas que o pai fazia, né? Nos bambus, na cana, a gente observa o caule, ele não é ramificado em si, ele é um caule que ele tem nós. Cada partezinha desse aqui é uma nó. E ele vai ter uns entrenós, né? Diferente do caule da estipe que a gente viu aqui, ó. Estipe, ele segue reto, ó. Ele não tem nó. Olha esse, ele sobe tendo nozinhos.
E a diferença de um nó para o outro é o como. Então, certo seria me dar um como, não gomo, certo? Então, cana-de-açúcar e o bambu aqui, a gente tem o como. Ele tem nós e entre nós, entre eles, na subida dele. Gente, tá rápido ou tá de boa? Conversa comigo, pô. Tranquilo. Tudo na paz, prof. Beleza. Mais um caule aqui que a gente chama ele de aéreo. Vamos lembrar que aéreo é tudo que está acima do solo, ok? Então, ele está aéreo. Esse aqui, tem gente que conhece pra caramba, que trabalha com morango, né? Com maracujá. Esse aqui é o estolhão. A uva também, né? O estolhão, eles são caules que eles rastejam no solo. O amendoim, né? Não sei se vocês tiraram lá da fazenda escola, eu tinha plantado tanto amendoim lá para nós. Vocês já viram o pé de amendoim? É todo rasteirinho, bonitinho assim. Aí, eles vêm rasteiros no solo, né? O estolhão. E esses caules, eles rastejam. Alguns casos, tem aquela raiz adventícia, que é aquela que eu falei para vocês, que faz isso aqui, ó, que é a hastezinha, para ter contato no solo. Em outros, quando você coloca eles com outra estrutura, né, tem gente que vai lá e monta aquela estrutura de metal, para uva, por exemplo, ele vem como uma trepadeira. E aí é o caso, por exemplo, do maracujá, que é um caule que ele pode estar tanto no chão, quanto no muro, quanto na estrutura metálica, a uva também, né, o morangueiro, certo? É chamado de estolhão, quer dizer que ele é rastejante, mas ele é acima do solo. Ele rasteja, mas ele está em cima do solo. Agora mudamos. Vocês viram que a gente falou só dos caules aéreos? Oh, meu Deus. Aí. Quem lembra do nome? Vamos lá. Fala para mim o nome dos caules aéreos que vocês viram. Tronco, haste, estipe, gomo e estolhão. Você falou gomo? Como? Como? Eu acho que eu tô surda também, Everton, vou te contar. Quem mais? Escreve aí, deixa só o Everton falando, não. Cadê? Na memória do resto. Sem pesquisar, Everton, o Everton. Só o que você lembrar. Sem cola. Isso aí, estolhão. O Everton não falou nada. Quem falou foi o Everton. Estipe. Estolhão. Haste. Lembra do... Isso. É tronco. Lembra do mais comum, que é o tronco. Vocês lembram sempre... Lembrem-se sempre daquele do Buriti. Qual que é ele? Quem lembra? Esse aqui a galera esquece. Estipe. Tá? Então, vamos só relembrar. Tronco, a haste, que é a bonitinha, lembra que ela dobra. O estipe, que é aquele do meu açaí. O como da cana, ou então você lembra da vara de bambu. O estolhão, que é rastejante. E agora mudamos para os subterrâneos. Agora é a parte que vocês nunca estudaram tanto. Em vários momentos, vocês já viram falar sobre rizoma. Eles falam assim, come o rizoma, que ele é bem saudável e tal. Rizoma é um caule que ele é paralelo à superfície do solo. Então, é assim, ele está por cima do solo aqui, ó. Ele desce e fica em cima. Aquilo que você está vendo ali saindo do solo não é a raiz, é o rizoma. Ele dá, tem gente que fala, as batatinhas. Não é batatinha, não, é o rizoma.
Ele normalmente ele pode ter folha aérea igual que a bananeira, ó. Vocês veem, ó, ele desce o caule. Isso aqui que você tá vendo que faz a viradinha aqui é caule também, ó. É um caule ligando a outra, podendo ter folhas ou não. Raiz aqui que você vai ver é só o que tá aqui embaixo, ó, na zona pilífera. O que você tá vendo aqui é caule, só que ele é subterrâneo. Ele vai estar rente ao solo, na maior parte das vezes ele está enterradinho. Você vê só essa pontinha de cima aqui, ó. Então, caule subterrâneo aqui a gente vai achar muito aí na bananeira, né? O rizoma, tipo de rizoma. Caule subterrâneo do tipo do tubérculo. Lembra que a gente falou lá no início do tipo da raiz, que era, como que chama? Quem lembra? Quem lembra o nome da raiz da batata doce? Primeiro slide que eu coloquei. Tuberosa. Tuberosa. Não confundam, ó. Tuberosa com tubérculo, tá? Tem muita gente que confunde isso no dia da prova. Eu coloco para você lá. A batata doce é uma tuberosa. E a batata inglesa é um tubérculo. Aí você confunde, né? Vamos relembrar, ó. Eu tenho aqui a batata inglesa, que é a amarelinha, e esse aqui é o inhame. Eles são caules. Por isso, eles têm também armazenamento de substância, assim como a raiz, só que ele apresenta as gemas laterais bem visíveis. Como que é isso? Pode brotar nova planta dele. Vocês já viram quando você guarda a batata num local, num saco aberto, onde está muito úmido, que começa a brotar outra batatinha dela aqui, ó? Ele normalmente é um tubérculo e normalmente ele tem muita substância nutritiva. O inhame tem mais vitaminas do que a batata doce, ou do que a batata inglesa, ok? Esse é um tubérculo. Não confunda com raiz tuberosa. Esse aqui eu acho bonitinho demais. Caule subterrâneo do tipo de bulbo. O que é bulbo? Bulbo é uma estrutura que ela é muito complexa, que ela é formada por um caule que é modificado. Esse caule modificado, ele pode ser um bulbo simples, que é uma só. Por exemplo, a cebola é uma estrutura só. Mas quando você vai olhar ela, ela tem uma parte central com um monte de camada fechando ela. Já o bulbo composto, ele tem um alhinho no meio e cada dentinho do alho é um bulbo diferente. Ó, presta atenção, bulbo simples é a cebola inteira. Bulbo composto é o alho, cada dentinho do alho é um bulbo composto para formar o bulbo. Cada dentinho desse aqui é um bulbo. O que é bulbo? Estrutura de um caule modificado subterrâneo. Então, ela é Professora, formada... Oi? eu não estou enxergando o slide, não sei se sou só eu. O restante está enxergando de boa? A minha tela, tipo, voltou para trás, mas eu apertei nela aqui e deu de novo. A minha voltou aqui também, eu apertei na tela da professora e voltou. Ah, agora deu? Todo mundo tá me vendo? Tá vendo aí? Então, ó, bulbo, ela é uma estrutura que é complexa, é formada por um caule modificado. Ele é subterrâneo, é interno, é dentro da terra. Esse caule, ele modifica em uma estrutura só, que é a estrutura do bulbo simples, que você vai lembrar da cebola, certo? Ela é um bulbo só que ela solta as camadas, mas é um só. Já o bulbo composto, você vai lembrar do alho, que ele vai soltar cada dentinho separado. Aí, agora voltamos na folha. A folha, eu já falei sobre ela para vocês na outra aula. A gente vai fazer uma revisão sobre a folha. Hoje, eu vou deixar o fruto, porque o fruto são 40 slides só de fruto e semente. Vou deixar ele para a nossa aula de terça da semana que vem. Eu vou fazer com vocês agora folhas até o final dela. Mas antes disso, vamos fazer a nossa revisão. Eu quero saber sobre nosso caule aéreo
e nosso caule subterrâneo? Quais são? Conta para mim. Bora? Rizoma e bulbo. Não conta tudo, não. Um só para cada. Bora, povo. Cada um lembrando aí. Tá, aí eu te pergunto. A batata doce é o quê? A batata doce é o quê? Raiz, Raiz tuberosa. A batata inglesa é o quê? caule. Caule o quê? Tubérculo? Tubérculo. Não confundam isso, porque eu faço um pega massa na prova, viu? Prestem atenção na aula, combinado? Yasmin, você tá aí ou você tá fazendo maquiagem? Vídeos? Só para eu saber se você tá aí mesmo. A Yasmin é tão mala que esses dias todo mundo saiu, ficou só ela aqui, ó, online. Aí eu entrei, eu tenho ela no Instagram, tava fazendo altos tutorial de maquiagem bonita no meio da minha aula. Yasmin, você tá aí ou não? Tá vendo? Que ela não tá me respondendo? Ela deve estar lá fazendo um tutorial de maquiagem, nem para fazer a maquiagem em mim, para ver se tira os esquemas aqui. Vou começar a fazer chamada do povo que tá online. O Yasmin Eshla. Tô falando de vocês, tá vendo que ela não tá me respondendo? Sabia. Wilson, você tá aí? Vamos ver o Wilson, que ele chegou atrasado. E ele também não Fala falou. comigo. Ah, fala comigo, bebê. Oxi. Tá bom, então. O Hudson, a última vez que o Hudson falou comigo, ele estava numa festa. Ele ligou a câmera para eu ver ele assim, Que isso, pessoa? no É assim meio, também não, ué. assistindo um futebol, num dia de quarta. Eita, ferro. Porque aqui em casa tá uma barreira doida, por isso que eu não tô falando. Tá A gente bom. tá em reforma aqui, e aí é ferramenta toda hora, professor. Mas a hora que acabar a reforma aqui, eu volto a falar, relaxa. Tô sabendo. Pamela, você tá aí? Que a Pamela também fica quietinha, né? Sim, estou. Então tá bom, Pamela. Eu nem conhecia sua voz, Pamela. Então, olha só. Isso, eu tô brincando com vocês para descansarem a cabeça um pouquinho, que eu sei que é muita informação. Hoje a gente falou do tipo de raízes, hoje a gente falou do tipo de caule, e vocês sabem que para fixar a matéria, vocês precisam de parar um pouquinho, pensar em outra coisa, rir, brincar e voltar. Então, para a gente fixar a matéria, eu pergunto para vocês de novo. Existem dois tipos de caules, um chamado de aéreo, um chamado de subterrâneo. Eu quero que na cabeça vocês lembrem de quais são eles, hein? Se eu perguntar para vocês na prova que tipo de caule é a cebola, eu quero que você me fale que ela é um tipo de caule subterrâneo do tipo de bulbo simples. Certo? Então, vocês vão falando sobre isso. Bora continuar, que agora a gente volta em folhas. Folhas eu já tinha passado para vocês em outro slide. Esse tá mais bonitinho, porque eu tive o feriado para fazer ele. Deixa eu ver. 18 ao... 18 ao 30. Então, tão bonitinho. Bora lá. Vamos relembrar matéria de segunda VA já. Para quem não assistiu, para quem não entendeu, a chance de perguntar é agora. Se eu colocar na prova para você que tal planta ela é perene ou que tal planta ela é caduca,
Vocês sabem me falar o que significa isso? Perene, que eu acho que é muito tempo. Tipo, jabuticaba, manga. Na verdade, a gente está olhando não o fruto, tá? A gente está olhando a folha. Tudo bem? Ah, pela folha, professora. Quando eu falo da árvore perene, eu não olho fruto, eu olho folha. Por exemplo, vocês já viram a barrigudinha, que é a baunilha? Aquela planta barriguda, que ela vem um caule, um tronco, e no meio do tronco ela forma uma barriga de mulher grávida, vocês já viram? Que na época de agosto, outubro, ela dá aquelas folhas, aquelas flores roxas bem lindas. Para quem vai para Campo Limpo, elas são rosa, assim, ó, fora a fora na estrada. Chama barriguda, o nome popular dela. Durante uma época do ano, ela fica só os galhos e umas bolinhas, né? Você olha assim, você fala, nossa, a planta morreu. Você fala assim, não, morreu a árvore tudinho. Caíram todas as folhas. Por que caiu? Porque elas são caducas. Quando ela cai, né, em determinada época do ano, tipo as plantas lá dos Estados Unidos, né, dos filmes de amor lá da Outono em Nova York, que aquelas folhas tudo no chão, são plantas caducas. Porque são aquelas... Oi? No Nordeste tem muito. A gente chama de caducifólia, quer dizer que ela tem uma determinada época do ano que as folhas dela caem para evitar com que a planta perca água. Então, ela evita a perda de água e faz com que a planta espere o outro clima, a outra estação, para que ela consiga crescer as folhas de novo e reviver, né? Então, a gente tem aquelas perenes, como, por exemplo, a laranjeira, que eu tenho folha o ano inteiro. Então, ela é uma planta perene. A manga, por exemplo, é o ano inteiro. Mas eu tenho a caducifólia, como, por exemplo, o pé de maçã, a macieira, que ela tem épocas do ano que cai todas as folhas. Oi. Professora, Diga. tá me ouvindo direito? Aham. Então, se no caso, assim, é uma folha que tem tendência a cair, uma planta que tem tendência a cair as folhas por causa desse tempo quente, né? Que para reter água. Se no caso, se a gente molhasse ela ia cair as folhas de todo jeito ou não? Todo jeito. Já é da planta, não do local. Tá? Determinadas espécies, elas já são caducas. Eu já venho ela com isso. É a mesma coisa assim, ó. Eu fui criada numa família que a gente gosta de comer farofa de ovo de manhã. Porque quando a gente era mais novo, tinha o ovo das galinhas, mas não tinha o dinheiro do pão. Então, a gente come. Por exemplo, eu tenho isso até hoje. Genética, mas algo que meus pais me ensinaram. Essas plantas, Darwin tenta explicar, né, que a gente tem aí caracteres que são hereditários, mas é um fenótipo, é uma cor que o meio ambiente modificou, eu modifiquei. Então, as plantas... Professora, licença. Eu acho que travou ele travou para geral aí que a senhora estava falando. Onde vocês estão? Parou quando você começou a falar sobre por que cai e modifica a cor das folhas e cai. Peraí, deixa eu... Aí travou. Dessa internet, né, gente? Uma benção. Pelo menos não acabou a energia hoje, uai. Eu tô no lucro. Gente, eu devo ter saído, porque o chat... Tá, não, é o chat que travou. A gente tá te vendo. Professor, o pé de tamarindo, ele considera também, né? Como
caduco, Perene. né? Você está falando como perene? É, que cai as folhas todas, não cai? Caduca, né? Caduca. Aham. Sim. Eu estava falando para vocês agora que a gente tem duas formas de falar sobre as estruturas de uma planta ou de uma pessoa. Existe a genética que ela mostra que tem o genótipo, que é o que vem no seu DNA, no DNA da planta ou no seu, que veio do seu pai e da sua mãe. Então, a gente tem o genótipo, que é o que veio no gene. Tipo, a cor dos meus olhos castanhos é porque veio um gene da minha mãe e um gene do meu pai. E tem o fenótipo, que é a característica que veio, que ela é modificada pelo meio ambiente. Tipo, a cor do meu cabelo é castanho, eu pintei de vermelho, eu modifiquei, mas a cor do meu cabelo é castanho. Quando ele cresce castanho. Então, as plantas, elas são do mesmo jeito, elas têm um genótipo, é um gene. Elas vão crescer naquela estrutura que é da espécie. Mas o meio ambiente, que é o fenótipo, pode modificar formas dela viver. Então, por exemplo, a uva. Normalmente, a uva, para que ela seja cultivada no cerrado, ela tem que ser modificado o fenótipo todinho. Tem que colocar um local onde tenha temperatura controlada ou que tenha uma irrigação diferente, eu tenho que mudar, porque se ela estiver no ambiente natural, essa plantação vai morrer. Assim como algumas plantas que a gente tem aqui, que se plantar lá no Nordeste, elas vão morrer também, né? Então, a gente tem o genótipo e o fenótipo. Então, a gente tem várias plantas que elas são perenes, normal, mas que o meio ambiente, tipo uma chuva daquelas, veio e as folhas caíram. Significa que ela é caduca? Não, significa que o meio ambiente influenciou nessa queda, né? Não quer dizer que por ela ser perene, que folhas não caem, quer dizer que não cai todas, como nas caducas, tá? Tá ok? Então, a folha, só para a gente lembrar a estrutura dela, ó, eu tenho aqui o cabinho aqui que veio do caule. O caule liga a folha, que é o pecíolo. Onde ele encosta no caule é chamado de bainha. Nós temos aqui o pecíolo, que ele continua nas nervuras, que é onde passa o xilema e o floema dentro da folha. Nós temos aqui o limbo, que é a folha completa, que é onde ocorre a fotossíntese. Aqui está cheio de cloroplastos, né? E aí a gente vai observar de novo. Então, o limbo, ele é essa porção aqui da lâmina que tem todas as nervuras. Então, é a folha que você pega aqui e olha, elas são essas nervuras. E ele tem um ápice, que é essa pontinha da folha, e ele tem a base, que é onde liga ao caule. Isso é chamado de limbo. Lembrando que eu tenho os tipos de folha normal. Eu tenho a folha que a gente chama de completa, que é essa que sai bonitinha do caule e fica ali penduradinha. Tem a folha incompleta, que ela é aquela onde eu não tenho a bainha bonitinha aqui, ó, ela já sai direto do caule para o pecíolo. Tem aquela folha que ela nasce direto do caule, sem nada. Tem aquela que é a do milho aqui, ó, que a folha sai fechada. E tem a folha séssil, que ela abraça o caule. Então, esses são os tipos de folha. A parte mais difícil na prova são os tipos de folha. É mais difícil você fixar a quantidade de coisas, de nomes que eu tenho na folha do que no caule e no restante, né? Então, prestem atenção. Só para lembrar, pecíolo é essa hastezinha que liga a folha, tá? Ao caule. Tem laboratórios que pagam pessoas para fazer os cortes anatômicos disso aqui, ó, com a gilete bem pequenininho, para montar uma lâmina, que era o que vocês fariam no laboratório, para poder ver o xilema e o floema por dentro. Eu vou depois mostrar para vocês um artigo que eu publiquei, tá? Para vocês verem esses cortes por dentro aqui. É bem bonitinho, é todo interessante. Bainha é aquele local onde o pecíolo entra no caule. Chama bainha.
Estípulas são essas folhinhas pequenininhas aqui, ó. São as duas folhinhas que aparecem para proteger onde o pecíolo sai aqui, ó, do caule, tá? É o ponto de inserção, é onde ele entra no caule. Aí a gente vai ver que tem planta que tem o pecíolo grandão e tem planta que nem tem pecíolo, né? Oi. Oi? Então, xilema e floema vai ter tanto no caule quanto no pecíolo. Vai ter nos dois. Vai ter no pecíolo e vai ter na folha. Porque tá vendo os nervos da folha aqui, ó? Não, Aqui. tô perguntando o xilema e floema. Vai ter no caule. Xilema e floema vai ter na planta inteira, é o que eu tô te falando. Ele vai subir no caule, vai entrar no pecíolo, aqui, ó, no nervinho da folha. Nessas nervuras da folha, tudo tem xilema e floema. A folha aqui, ela vai ter o xilema e floema. Entendeu? A nervura dela é para passar o xilema e floema. O pecíolo é para trazer o xilema e floema do caule para a folha. Certo? Não sei quem falou. Conversa comigo, pô. Foi a luz. Certo? Já entendi, professor. Certo. Ok. Eu já Então, rapidinho, igual você falou aí sobre cortar, né? Fazer os cortes para mostrar o xilema e o floema, né? Quando eu morava na roça, eu fazia muito isso, eu rachava no meio, né? Cortava no meio e tinha aquele nervinho lá no meio, diferente. Então, isso que é Não, aquele que você está vendo é nervura. Xilema e floema, você não consegue enxergar a olho nu. Tá? Você só consegue enxergar cortando a lâmina, montando ela, colocando na lâmina no microscópio, para você conseguir olhar alguma coisa. Deixa eu achar aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui a fotinha. Parece que as figuras não vieram. Peraí. Que eu publiquei um artigo em inglês, gente, aí ele fica mais difícil para vocês. Achei. Aqui, ó. Lembra do pecíolo e tal? É essa estrutura aqui, ó, que eu cortei ela bonitinha com a lâmina de gilete de barbear. Esse pedacinho aqui, ó, aquele pedaço. Aqui é de folha, tá? Não é pecíolo, não. Pecíolo é esse aqui, bonitinho. Aí, aqui dentro dele, ó, isso aqui é mínimo. É cortado com gilete, é passado por um processo com álcool, depois ele fica no formol, depois ele retira, depois monta, depois colore, para dar para ver que estrutura é essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês o tanto que é interessante. Isso aqui é o microscópio normal e aqui é o eletrônico de varredura, que só tem na UFG. Então, aqui, ó, é um pedacinho daquele pauzinho que saiu da planta, e essa estrutura aqui no formato aqui de um arco é o floema, ó. A estrutura assim, azulzinha. E a estrutura preta é o xilema. Então, é isso aqui que está passando dentro da nervura. E essa nervura vai para a folha, que é essa aqui, ó. Então, ele tem vários locais, isso aqui é dentro da nervura da folha, ó. Esse pedaço. Então, em vários locais, ele tem aqui o xilema e o floema. Olha que interessante essa foto aqui. Isso aqui é um tricomas, ó. É o pelinho da folha que eu consegui cortar e colocar ele no microscópio eletrônico de varredura. Olha o tamanho. E aí tem os estômatos, que são estruturas que parecem um grãozinho de feijão, que são essas aqui, ó, no microscópio normal, que elas se abrem à noite para fazer a fotossíntese. Durante o dia ela fecha para não perder água. Aqui eu coloquei para vocês, aqui nesse artigo publicado, ó, dá para ver. Essa estrutura branquinha aqui, ó, são ceras
que só tem nas plantas do cerrado. Elas protegem as folhas do cerrado para que não ocorra essa perda de água. Então, por isso você pega uma folha do cerrado, normalmente ela é coriácea, ela parece que ela tem uma cera em cima. E essa estrutura branca aqui, ó, é essa cera chamada de granulada, que é, por exemplo, quando a gente encontra uma folha de lobeira, né, ela tem essa estrutura quando você pega nela, ela é mais forte. Olha que bonitinho, o tricoma. Aqueles pelinhos que eu falei. Aqueles em tamanho maior. Depois eu vou mandar o artigo para vocês verem, que ele já foi publicado. Esses são todos os cortes. Olha o estômago aqui, ó, que é responsável pela fotossíntese. Se ele ficar fechado, não ocorre fotossíntese. Se ele ficar abertinho, igual tá aqui, ocorre a fotossíntese. Essa foto foi tirada à noite por causa disso. Olha eles abertinhos aqui na folha. Esses são os pelinhos, essa estrutura branquinha aqui é a cera, e as bolinhas aqui são os estômatos. Aqui eu falei de algumas. Eu nem lembro que revista que foi que publicou esse artigo, deixa eu ver aqui. Não lembro. Mas depois eu vou falar para vocês em qual das revistas que saiu, tá? Mas vocês viram o tanto que é interessante a microscopia eletrônica de varredura? Vocês viram o tanto que a imagem fica bonitinha? Então, ali, cortou dentro da nervura para fazer aquela foto, para verificar o quanto o Xilema floema, ele sobe e desce, tá? Fala comigo, gente. Tá? Estão acompanhando? Tamo junto. Já são 8h25, gente. Nossa, tem gente que tem aula agora. Pera. Ah, tá quase. Não, nossas aulas voam, né? Ó, só tem mais 3. Espera aí. Ui. Tava nessa. Aí a invaginante, que é a do milho, né? Aqui tá falando sobre cada uma delas, ó. Que é aquela que ela vai se fechar numa estrutura só. Ah, e isso aqui é super interessante para vocês que vão mexer com milho, com soja, com etc. Existem 2 tipos de como olhar a nervura da folha. Existe essa nervura aqui bonitinha, quando vocês forem fazer seus desenhos, vocês vão ver, ó. Sobe uma nervura e dessa nervura saem as outras. É chamada de peninérvia. É formada uma pena, ó. Peninérvia. Existe a paralinérvia, que sobe os paralelinhos, ó. São várias nervuras, uma do lado da outra. Então, são nervuras paralelas, que aqui você vê no milho, ó. Aqui você vê nas outras árvores. Adaptações das folhas, que a gente falou na outra aula, né? Que eu falei para vocês, que a gente tem algumas adaptações, tem algumas folhas que elas são diferentes, né? Então, eu mostrei para vocês já sobre a gavinha, que isso aqui é uma folha modificada, né? Que a gente observa aí no chuchu, na bucha, em outras, principalmente nas trepadeiras. Os espinhos, que são folhas modificadas, quando você vê lá a flor, se olhar a flor cheia de espinho, o espinho é uma folha que foi modificada, que evita a perda de água e protege a planta contra invasor. As brácteas, que eu sempre vou falar para vocês, lembra? Brácteas, você olha de longe, você acha que é flor. Na verdade, é uma folha modificada para atrair os insetos. Então, é uma folha que modificou de cor, que a flor é só essa bolinha do meio, ó. A flor é só essa bolinha do meio aqui, ó. Isso aqui é a flor. O resto aqui é folha modificada, que a cor dela atrai os polinizadores. Ah, e tem a modificação da folha lá no bulbo, que a gente estava falando, que a gente vai encontrar aí no alho e na cebola, que são essas... cada camadinha aqui, ó, é uma folhinha que fechou na cebola. E a planta carnívora, que a gente falou na outra aula, que ela tem aqui a adaptação, que captura os insetos e consegue fazer
a digestão por causa de um pouquinho aí de nutrientes. Próxima aula a gente vai falar tudo sobre os frutos, pseudofrutos e etc. Certo, gente? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Teve muita informação, mas vocês viram tanta coisa nova que vocês aprenderam? Muita coisa que a gente nem sonha, né? Tipo, que a batata inglesa é um caule e que a batata doce é uma raiz, né? Tem muita coisa aí que a gente não observa muito. Mas, porém, todavia, para vocês, novos agrônomos, vocês não vão passar vergonha depois dessa aula, combinado? Mas não é só para entrar no ouvido e sair no outro, não. Dá uma olhadinha amanhã para fixar a matéria. Tá Professora, bom? Oi, Sanoves. a senhora Beleza, tinha falado, a senhora tinha falado que os espinhos e as gravinhas, São modificações da folha. aí eles fazem fotossíntese também ou não? Fazem. Eles são adaptações de folhas, eles têm o estômago, eles têm a parte verde. Normalmente o verde tem o cloroplastos, né? Para fotossíntese. Tá? Entendi. Você ia falar alguma coisa, Zé? Não, professora, tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Eu sei que muitos já têm que ir para a aula. Todos entraram pelo link da plataforma, ninguém entrou no link sozinho, não, né? Para eu saber se eu faço chamada ou não. E vocês viram que até agora Ei, professora, não voltou, né? Diga. eu tô no computador da Fabiana aqui, então bota minha presença. Tá bom. Fala, Everton. Não, é só uma dúvida do trabalho. Fale. Eu vou falar o nome para não falar, porque eu estou dizendo a planta que eu pesquisei, né? Mas tem muitas plantas, por exemplo, que a folha, o caule e a raiz são medicinais, né? E cada um é para uma função. Exemplo, Mas você vai colocar ela só uma vez. Você Só vai uma vez. escolher outra diferente. Aham. Você Não, pode entendi. até falar que ela é, mas você vai puxar um para cada coisa, não pode repetir, não. Tipo assim, erva cidreira, é a folha, o caule e a raiz. Não pode. Ela também não entra porque ela é africana. Aham. Mas assim, só para lembrar, porque tem planta que caberia em 3, né? Uhum. Não, entendi. Não, porque tem e muitas, né? Assim, quando você vai separar elas, fica complicado você achar uma pesquisa científica do Cerrado que é verdadeira. Tem muita coisa que é folclore, não? Como é que a gente chama, gente? Popular. É cultura popular, mas não tem um artigo científico que comprova nada. Aí eu coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Tem sim, todos eles estão na farmacopeia. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tá? Farmacopeia brasileira, você vai achar tudo lá. Combinados? Tchau, obrigado. Entendi. Tchau, um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Professora, Oi, deixa eu parar a gravação aqui. beleza.